A apresentação faz parte da avaliação da cadeira de projeto de sistemas operacionais da UBRA Gravataí. Meu nome é Diego e outro integrante do grupo é o Josemar. Então, a- o ambiente de máquina virtual que a gente escolheu para fazer essa apresentação é o VirtualBox. Então, é um software de virtualização. Ele foi desenvolvido e mantido pela Oracle. Um ponto muito importante de ressaltar sobre esse assunto é que ele é um código open source. Uh, Foi desenvolvido, não tenho 100% de certeza, mas em C++, disponível para arquitetura 32 e 64 bits e possibilita e existe a possibilidade de utilizar para Windows, Linux, Solaris, OS e OpenBSD. Então, algumas informações mais técnicas é a técnica de virtualização que é utilizada pelo VirtualBox é a paravirtualização e a virtualização completa. O que é cada uma delas? A paravirtualização, a máquina virtual não é idêntica ao equipamento físico original. Então, para que o sistema hospedado possa enviar algumas instruções mais simples diretamente para o hardware. Então, restando apenas as instruções de nível mais alto para serem interpretadas pelo monitor da máquina virtual. A completa, o hardware hospedeiro é completamente abstraído e todas as características de um equipamento virtual são emuladas. Então, todas essas instruções solicitadas pelo sistema convidado são interpretadas pelo monitor da máquina virtual. E o sistema hospedado ignora a existência dessa máquina virtual e opera como se funcionasse diretamente com o sistema operacional. Também é utilizada uma técnica de recompilação dinâmica. Então, isso faz com que o VirtualBox corrija automaticamente, na maioria dos casos, os códigos dos sistemas convidados para evitar futuras recompilações. Se houver alguma compatibilidade binária entre o sistema hóspede e hospedeiro, as instruções de sistema são interceptadas e emuladas no hospedeiro. Essa emulação é feita com o auxílio da técnica de tradução binária dinâmica. São três tipos de máquina virtual. Existe a virtualização de servidor, a virtualização de desktop e a virtualização de aplicativos. O que é cada uma dessas virtualizações? O VirtualBox se enquadra na virtualização de servidor. Por quê? Tu vai ter um hardware, um equipamento, e nesse equipamento tu vai ter um sistema operacional e o VirtualBox sobre ele. Vai ser onde tu vai conseguir colocar um Linux, um Solaris, um OS. Então tu vai conseguir poder utilizar em cima de um sistema operacional outros sistemas operacionais. A virtualização de desktop seria, se eu não me engano, aquelas estações burras que o pessoal fala, que é onde tu tem um monitor, tu tem um teclado, tu tem um mouse, mas tu não tem a CPU, ou seja, o processamento que é feito de todas as interações de um usuário tá sendo feito em algum servidor, que é a estação onde lá do sistema operacional, onde estão as aplicações, e em cima disso tu tem várias pessoas, sei lá, 5, 10, 20 pessoas utilizando a mesma máquina. A virtualização de aplicativos é uma ideia bem bacana que não faz muito tempo que surgiu. Tu tem um computador com uma aplicação instalada, como por exemplo um Word, um Excel, e pessoas com computadores, em vez de ter uma licença Office para fazer a utilização local, ela acaba utilizando a aplicação que está em um servidor. Então tu vai ter uma única licença num servidor, onde outras pessoas, 5, sei lá, várias pessoas podem utilizar. Uma coisa que faltou eu falar da questão do servidor, do virtualização de servidores, que eu falei de um sistema operacional que tu vai ter o VirtualBox em cima. Mas o mais correto dessa virtualização de servidor
é que tu tem um servidor, tu tem o hardware, e em cima dele tu tem, sei lá, uma VMware. E nela, em cima dela, que vai estar vários sistemas operacionais. Então, quem controla, quem gerencia os diversos sistemas operacionais é essa VMware. Então, essa é a definição mais correta para virtualização de servidor. Então, falando aqui do VirtualBox agora. Em questão de utilização da ferramenta, assim, a gente está utilizando a virtualização sei lá, do OpenSUSE aqui que eu tenho. ah, ele, ele acaba utilizando pouca memória, agora ele está utilizando menos que o Chrome, inclusive, para variar. Então, o VirtualBox agora ele está utilizando 10,5 MB. Isso é muito pouco, pensando em todas as funcionalidades que ele tem. Então, se a gente for ver aqui, a gente consegue criar então um exemplo aqui. Eu posso dar um nome aqui pro, sei lá, projeto SO. Então a gente pode dizer qual vai ser a versão que a gente vai instalar dentro do pro VirtualBox. A gente tem o Windows, o Linux, o Solar aqui, esses que eu comentei e tal. Aqui que eu tenho em algum lugar da minha máquina, depois eu procuro. A gente consegue fazer as especificações do que essa máquina virtual vai utilizar do hardware físico que eu tenho. Que no meu computador ele tem 8 GB de memória RAM. A gente consegue utilizar os 8 GB de memória RAM aqui, só que claro que isso vai onerar muito a máquina. Então, por mais que a gente disponibilize toda essa memória para para a máquina virtual, o computador em si ele vai começar a travar. Então, isso vai ser um problema. Então, o recomendado, sei lá, é usar uns 4 GB. Sei lá, vamos botar em torno de 3 GB aqui. Então, vamos dar um próximo aqui. Então, a gente vai criar um novo disco rígido virtual. Aí tem aqui a imagem, né? Tipo de arquivo de disco rígido. A gente vai criar como VDI. Armazenamento em disco físico a gente vai colocar dinamicamente alocado. Em tamanho do arquivo dá para deixar assim também, default dele. Então a gente tem aqui, a gente acabou criando o ambiente. Só que para utilizar esse ambiente a gente precisa fazer a instalação do sistema operacional. Então, criados o ambiente virtual, a gente tem algumas configurações que são bem bacanas. Tipo, aqui são as informações, a versão do sistema operacional que a gente criou e tal. Aí a gente tem algumas informações legais, que é a área de transferência compartilhada, que é tu conseguir copiar de uma área uma área de trabalho para outra. Arrastar e soltar, que é em vez de estar Ctrl C, Ctrl V, tu clica em cima e arrasta para o lado. Aqui informações de criptografia, o sistema a gente consegue alterar as informações de memória. Aqui a ordem de boot que é feito. Aí configurações de chipset, dispositivo apontador que é USB, daí logicamente vai ter o mouse. As informações do monitor aqui, memória de vídeo, a gente consegue aumentar também a quantidade de monitores. Armazenamento, configurações. O áudio então ele utiliza o próprio hardware. Configurações de rede, porta, configurações de USB e interface do usuário. Então são algumas configurações bem bacanas que o VirtualBox disponibiliza e que é interessante de usar. A instalação do sistema operacional dentro desse projeto que a gente criou aqui, a gente precisa fazer a virtualização de alguma ISO em cima do disco D do computador. Então, esse aqui, as configurações dele tá com OpenSUSE 64 bits. Então essas configurações estão desabilitadas aqui, que é de copiar e a área de transferência compartilhada, arrastar e soltar. O sistema, então, eu deixei com 4 GB de memória. O processador eu posso colocar para duas CPUs. A restrição de execução aqui a gente deixa em 100%. E a aceleração, essas configurações aqui, deixa default do que já vem. Então, a memória de vídeo
não deixei a configuração default dele. Quantidade de monitores também. Essas configurações de armazenamento, áudio, rede, isso aqui eu deixei tudo padrão. Vamos dar um OK aqui e vamos acessar aqui. Então agora a gente vai ver qual é o consumo de memória que o VirtualBox utiliza para poder criar esse ambiente virtual em cima do Linux. Então a gente vai abrir agora o SUSE aqui, que é o ambiente de máquina virtual que eu já tinha criado antes. Então, esse aqui é o sistema operacional OpenSUSE que a gente criou. A questão de memória que ele está utilizando agora não é grandes coisas, ele está utilizando 80 MB de memória. Claro que conforme tu vai usando a aplicação, quanto mais programas abertos dentro da VM, mais memória ele vai utilizar. Mas só rodando o sistema operacional está bem tranquilo. Então eu acredito que essa ferramenta do VirtualBox, além dela ser free, ela possibilita tu ter bastante opções de configuração para criar tua máquina virtual. Além do fato dele utilizar pouca memória quando está rodando somente o sistema operacional no VirtualBox, ele é uma ferramenta free e ela sempre recebe releases da Oracle. Então fica por aqui meu trabalho.